E aí, pessoal do nono ano, estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira aula, agora com um assunto que eu sei que muitos de vocês estavam esperando para estudar. Um dos assuntos mais importantes do nono ano, todos são importantes, mas esse daqui é fundamental, porque é a partir de agora que vamos aprender como resolver uma equação de segundo grau, que desde quando vocês estudaram a equação lá no sexto ano, no sétimo ano, vocês perguntam: e a equação do segundo grau? O que é a equação do segundo grau? Como é que resolve a equação do segundo grau? Vamos ver que a equação do segundo grau, na realidade, é bem mais simples do que se parece para resolver. Existem alguns métodos para resolver algumas questões, mas no final a gente vai ver que a gente consegue resolver tudo de uma forma só. Mas antes disso, vamos por etapas, né? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, ela é uma equação escrita da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse A, esse B e esse C são coeficientes. Podem ser, quase sempre vai aparecer coeficientes numéricos, mas às vezes pode aparecer algumas variáveis aí, algumas letras para a gente poder fazer alguns cálculos. E o x é a minha incógnita. É ela que eu não sei o valor dela e vou tentar descobrir a partir dessa equação de segundo grau. Ela é sempre igual a zero? Não. Mas às vezes devemos igualar ela a zero para a gente poder resolver ela. Agora veja só, em relação à parte de equação de segundo grau, o mais difícil dela é a gente saber determinar quem é A, quem é B e quem é C. Quando eu determino isso, que já vem na questão, a questão fica super fácil de ser resolvida. É apenas uma questão de valor numérico. Vai ver uma regrinha, a gente vai substituir o valor e vai resolver. Mas bora com calma. Então a equação de segundo grau é uma equação desse tipo. O coeficiente A, esse termo aqui que está ao lado de x ao quadrado, não pode ser zero, porque se for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Isso não vai ser mais uma equação de segundo grau. Mas o B e o C pode ser zero, sem problema nenhum. Esses três casos aqui, olha, podemos observar que são três equações do segundo grau. Agora, por que equação do segundo grau? Olha, podemos encontrar a variável, a incógnita, elevada a 2. Não é? É esse 2 aqui que torna ela do segundo grau. Se fosse 3, seria do terceiro grau, quarto do quarto grau. A gente vai ver equações do quarto grau, que são chamadas equações biquadradas. Apenas algumas do quarto grau. As que são biquadradas, vamos aprender a resolver. Mas o que eu quero que vocês saibam determinar aqui é o seguinte: quando eu olho para essa equação do segundo grau, é difícil eu saber quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Se eu perguntar aqui, quem é o valor de A? É só vocês olharem qual é o número ou a parte numérica que está ao lado de x ao quadrado, que nesse caso é quem? 3. Qual é o valor de B? É o que está ao lado do x, 2. E qual é o valor de C? O termo independente de x, que é 8. Eu digo a vocês, isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil da equação do segundo grau. Só determinar isso, porque o resto vocês já estudaram, que é valor numérico. Então, quando a gente tem uma expressão numérica e a gente sabe o valor das letras, é só a gente substituir e resolver. A gente vai ver que é simples assim. Essas equações aqui, ela não tem três termos. Isso torna elas uma equação que não é de segundo grau? Não. O importante é ter o x ao quadrado. Essas equações aqui, elas são chamadas de equações incompletas, porque está faltando algum dos termos daqui, olha, o B ou o C. Nessa daqui, se eu perguntar a vocês, quem é A? É o termo que está ao lado de x ao quadrado, 2. Quem é B? B é o termo que está ao lado do x, aqui não aparece, não é?
Então é 0. E C é o termo independente, que é menos 4. Nessa outra aqui de baixo, dá pra ver, né? Tá? Quem é A? Não aparece. Mas quando não aparece é quem? 1. Quem é B? É o termo que está ao lado de X, que nesse caso aqui é quem? 10. E C é o termo independente. Como ali não tem um termo independente, então é 0. Então, pessoal, preste atenção nessa parte de vocês saberem identificar o valor das variáveis A, B e C, ou dos coeficientes, porque é sabendo disso que eu vou resolver as equações. No final de tudo, vocês vão dizer no final do vídeo: professor, eu posso resolver tudo por essa fórmula? Pode resolver tudo. Mas vamos ver que existem algumas equações que podem ser resolvidas de maneiras diferentes. Mas todinhas podem ser respondidas pela fórmula de Bhaskara que a gente vai ver no final. Veja só, aqui nós temos exemplos de algumas equações que são as chamadas equações incompletas, que são essas daqui, olha. Quando falta o termo B ou quando falta o termo C. Vamos primeiro resolver algumas equações faltando o termo C, que é isso daqui, olha. Quando C é 0. Todos esses casos aqui nós não temos o termo C. Aí, para resolver esse tipo de equação, a gente pode utilizar o método de fatoração. Professor, eu não lembro o método de fatoração, que a gente estudou tanto tipo de fatoração ano passado. Se você não lembra do método de fatoração, faça o seguinte. É só uma dica, é coisa fácil de fazer. Os dois termos têm x, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o x colocar aqui fora e vou tirar um x de cada um. Então aqui ficaria como? Se eu tirei um x daqui, fica x. Menos, se eu tirei um x daqui, fica 16. Isso que eu estou falando de tirar é porque eu estou dividindo. Dividindo cada um termo desse por esse. Mas se você não quiser, esqueci como divide polinômios, imagine que eu tirei um x desse e um x desse, que é esse aqui de fora. Agora veja só, eu tenho uma multiplicação de dois termos, onde o resultado é 0. Quando é que uma multiplicação de dois termos é 0? Quando um deles é 0. Como eu não sei qual dos dois é 0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que esse primeiro termo é 0, e nesse outro lado eu vou supor que esse segundo termo é 0. Aí eu vou resolver as duas continhas. Essa não tem o que resolver. Essa daqui é uma equação do primeiro grau simples. X é igual a 16. Acabou. Simples assim. Então, ó, qual é a solução? A solução dessa equação é 0 e 16. Esses são os valores de x. Só isso. Então veja só, nesse outro exemplo aqui, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Está faltando o termo C, então eu vou botar um x aqui fora, vezes, e vou tirar um x de cada um desses termos aqui de dentro. Vai ficar como? 4x mais 20 igual a 0. De novo, um produto de dois termos, isso é um termo, isso tudo é um termo só. Para ser 0, um deles deve dar 0. Como não sei qual dos dois é 0, então vou supor que os dois sejam 0. Então, pego esse termo aqui igual a 0 e pego tudo aqui de dentro igual a 0. Aí o que é que eu faço? Resolvo a equação do primeiro grau simples que está aí. 4x igual a menos 20. 4 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 20 sobre 4. X é igual a menos 5. Então, a minha solução dessa equação do segundo grau é quem? 0 e menos 5. Já nessa outra, eu vou fazer o quê? De novo a mesma coisa. Então, olha,
Quando eu sei fazer uma questãozinha, eu sei fazer todas. Mas essas daqui é quando não tem o termo C, quando C é zero. Então vai ficar como aqui. Pego o x de novo, coloco fora. Então vai ficar 8x menos 12 igual a zero. Aí o que é que eu faço? Vamos supor que os dois termos sejam zero. Então eu coloco x igual a zero e 8x menos 12 igual a zero. Aqui não tem o que resolver. Tem muitos livros que eles pegam e fazem o fator comum, normal. Aí aqui vai ficar um 4, alguma coisa, algum 2, algum número. Aí depois tem que passar dividindo. Você fazendo dessa forma, só pegando o x como fator comum, você só vai pegar a outra parte e resolver. Então aqui vai ficar como? 8x igual a 12, x igual a 12 sobre 8. Dá para simplificar por 4. Então dá 3 sobre 2. Qual é a minha solução? 0 e 3 sobre 2. Então, pessoal, aí a forma de resolver a equação de segundo grau faltando o termo C. Tá um pouquinho rápido, dê pausa, volte, veja a explicação de novo, faça as questões do livro, deixe sair um pouquinho da frente aqui, ó. Dê pausa aí e copie. Porque o que acontece? Essa aula pode se tornar um pouquinho longa, porque além disso a gente vai ver faltando o termo B, que vai ser agora, depois resolvendo equações do segundo grau, completando quadrados, é difícil. Eu acho que vocês não vão resolver muitas questões de equação do segundo grau completando quadrados. E depois a gente vai ver resolvendo equações utilizando a fórmula de Bhaskara. Essa resolvendo equações utilizando a fórmula de Bhaskara, vocês resolvem tudo. Por que eu não vou explicar ela logo de início? Porque é necessário que vocês aprendam essas dessa forma, porque em algum momento vocês vão poder utilizar. Então vamos ver agora como se resolve a equação do segundo grau faltando o termo B. É mais fácil ainda do que essa. Agora, pessoal, vamos ver como resolver equações do segundo grau faltando o termo B. Como eu tinha dito, é mais simples do que a outra. Porque as equações do segundo grau faltando o termo B são equações desse tipo aqui, ó, 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Está faltando o termo B. Aí como é que eu faço para resolver ela? Nós vamos resolver como a gente resolveu a equação do primeiro grau. Como? Letra para um lado, número para o outro. Quando muda de lado, muda de operação. Então, ó, como é que eu vou resolver isso? 2x ao quadrado igual, está negativo, passa positivo. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. X ao quadrado é igual a 8 sobre 2. Então, x ao quadrado é igual a 4. Aí veja só, na nossa última aula do Google Meet, ficou uma questão dessa forma. X ao quadrado igual a 4. Diz, olha, essa questão não foi muito coerente ter feito agora, porque a gente não tinha estudado a equação do segundo grau. E você vai ver o que eu vou falar agora vai ter um pouco de diferença do que eu disse antes. Antes a gente estava trabalhando com tamanhos de figuras, e o tamanho de figuras, lados, essas coisas, sempre são valores positivos, não podem ser valores negativos. Mas preste atenção, numa equação do segundo grau, que aqui não está envolvendo problema nenhum, só está envolvendo uma conta, quando eu pego esse 2 e passo para o outro lado em forma de raiz, eu vou ter que colocar uma coisa a mais nele, que é o seguinte, é que vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 4. Eu coloco esses dois sinais juntos, porque eu estou falando que é mais raiz de 4 e menos raiz de 4. Então aqui a minha resposta vai ser o quê? X é igual a mais ou menos 2. Logo a minha solução é menos 2 e 2. Agora, por que eu coloco esse mais ou menos? Pelo seguinte fato. Quando eu levo o número negativo ao quadrado, dá positivo. Quando eu levo o número positivo ao quadrado, também dá positivo. Então aqui, olha, poderia ser mais 2 ou menos 2 para eu poder resolver. Bora ver outro exemplo, ó. 3x ao quadrado
menos 27 igual a zero. Vou resolver essa equação. Vou utilizar esse método aqui, que é o método de quê? Tá faltando o termo b, letra para um lado, número para o outro. Vai ficar 3x ao quadrado igual a 27. 3 está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 9. Potência passa para o outro lado em forma de raiz. X é igual a mais ou menos raiz de 9. X é igual, deixa eu ver se dá para ver, dá mais ou menos 3. Logo a minha solução é menos 3 e 3. Preste atenção que pode aparecer alguma equação aí que aqui dentro da raiz fique negativo. Então não existe raiz negativa. Então perguntem para mim na próxima aula do Google Meet ter esse tipo de equação. Quando a raiz fica negativa, o que é que a gente faz? Beleza? Bora deixar essa pergunta para ser respondida lá na aula, que vocês estão muito espertinhos, já estão vendo a aula toda. Agora, pessoal, vamos ver a parte de resolver equações de segundo grau completa, completando quadrados. É complicado fazer isso. Algumas questões são simples, mas outras é bem complicada. Então, bora pegar e prestar atenção. Quando eu falo em completar quadrados, é o seguinte. Eu vou pegar a minha equação de segundo grau, vou tentar fatorar ela para resolver. Para haver essa fatoração, como tem 3 termos, eu vou tentar deixar ela como um trinômio quadrado perfeito. Ah, professor, eu não lembro o que é trinômio quadrado perfeito. É o seguinte, ó. São polinômios que esse primeiro termo tem raiz, esse último termo tem raiz, e esse termo do meio é o produto da raiz desse. Como assim, ó? Lembre, ó. X ao quadrado. Qual é a raiz de x ao quadrado? X. Coloco o sinal do meio. Qual é a raiz de 9? 3. Isso daqui é elevado a 2. Essa teve como fazer isso. Então essa é super fácil de resolver. Igual a 0. Agora, ó, para eu resolver essa conta, é só pensar no seguinte. Para isso daqui ser 0, basta isso daqui de dentro dar 0. Ou seja, x menos 3 igual a 0. Então x tem que ser igual a 3. Acabei a questão. Pronto. Simples de resolver, mas no outro caso não é tão simples. Nessa outra equação, olha, preste atenção, que são questões como essa que se tornam difíceis fazer pelo método completando quadrado. Vamos fazer essa e vamos fazer outra ali. Veja só. Nessa equação do jeito que está aqui, ela não é um trinômio quadrado perfeito. Esse termo não tem raiz e esse termo aqui, quer dizer, esse termo tem raiz, mas menos 12 não tem raiz quadrada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que transformar ela em um trinômio quadrado perfeito. Para fazer essa transformação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número 12 e vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Então ficaria x ao quadrado mais 4x igual a 12. Agora veja só, a dificuldade agora é o seguinte. Que número eu vou ter que colocar aqui para transformar isso em um trinômio quadrado perfeito? Eu vou ter que fazer o seguinte. Se eu pegar aqui, esse número do meio é quem? É 2 vezes esse número para dar ele, não é? E esse número é quem? É a raiz desse. Então tem que calcular um número que vezes 2 dê 4. Que número vezes 2 dá 4? 2, não é? Mas eu tenho que levar ele ao quadrado agora, que dá quanto? 4. Então eu vou somar 4 desse lado. E se eu somar 4 desse lado, eu vou ter que somar 4 do outro lado. Então aqui vai ficar como?
x ao quadrado mais 4x mais 4 é igual a 16. Pronto. Agora esse lado aqui tem como eu transformar ele em um trinômio quadrado perfeito. E que na realidade ele é um trinômio quadrado perfeito. Então agora a gente pode fatorar ele. Fatorando ele vai ficar como? Raiz do primeiro, x, sinal do meio, mais raiz de 4, 2, elevado a 2. E isso é igual a quanto? A 16. Agora a gente vai ter que resolver isso. Agora, como é que a gente vai ter que resolver isso? Que número ao quadrado dá 16? Hein? É fácil fazer isso, eu tenho que lembrar disso daqui, ó. Cadê? Esse quadrado, quando eu passo para o outro lado, vai junto o mais ou menos. Então aqui ficaria x mais 2 é igual a mais ou menos raiz de 16. Então x mais 2 é igual a mais ou menos 4. Aí eu vou ter que fazer duas contas. Vou ter que fazer duas contas. Uma vai ficar x mais 2 igual a 4 e a outra x mais 2 igual a menos 4. Eu separei ele por causa desse mais ou menos. Não dá para ver embaixo aqui direito, dá para ver, dá para entender. Aqui é x mais 2 igual a menos 4. Então, olha, nessa questão aqui é fácil. 2 está positivo, passa negativo, então x é igual a 2. E nessa daqui, 2 está positivo, passa negativo, x igual a menos 6. Solução 2 e menos 6. Ou, que quase sempre é mais bonito escrever na ordem crescente, menos 6 e 2. Certeza que não entenderam. Então, vamos fazer outro exemplo aqui dessa parte completando quadrados. Deixa eu pegar aqui. Ó. Pega aqui o exemplo, tal, pronto. X ao quadrado mais 16x mais 39 igual a 0. Aí, como é que eu faço para resolver ele? Primeiro vamos ver se é um trinômio quadrado perfeito. Se for um trinômio quadrado perfeito é bem simples de resolver. Esse termo tem raiz? Tem, né? 39 tem raiz? Não. Então vou fazer o quê? Vou pegar e jogar ele lá para o outro lado da igualdade. Agora eu tenho que colocar aqui um número que torne isso um trinômio quadrado perfeito. Aí para fazer isso é só vocês imaginarem o seguinte. Pegue esse número daqui, divida por 2 e eleve ao quadrado. Ó, escutaram, ó, a dica? Pegue esse número, divida por 2 e eleve ao quadrado. 16 dividido por 2 dá 8. 8 ao quadrado dá 64. Então, vou ter que somar 64 aqui e vou ter que somar 64 aqui. Não sei se vocês lembram lá quando a gente estudou equações, que tinha uma propriedade que dizia o quê? O que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. É o que eu estou fazendo ali. Eu estou somando 64 de um lado, então eu tenho que somar 64 do outro para não perder minhas propriedades. Então, ó, vai ficar x ao quadrado mais 16x mais 64. Isso é igual a 39 mais 64 dá 4 mais 9. 3, 130. E aí, pessoal, desculpa aí porque eu tive que atender uma ligação, aí tive que desligar. Mas veja só, pessoal, essa forma de resolver a equação segundo grau completando quadrados
tem exemplos que são muito difíceis de ser resolvidos. Então, quando tudo na matemática está muito difícil, muito complexo, vai chegar alguém que vai pegar, criar alguma fórmula para tentar deixar mais simples, mais fácil essa solução. Essa parte agora que nós vamos ver, que é a parte importante desse conteúdo, é o que nós vamos utilizar em praticamente todas as contas daqui para frente. Eu sei, nós vimos as formas incompletas para resolver, tem questões que pedem para você resolver pelas formas incompletas, então essas questões são obrigatórias responder por essa fórmula, mas a fórmula de Bhaskara veio para resolver qualquer tipo de equação, ela sendo incompleta ou completa. Então, vamos ver agora como é que vamos utilizar esse método, essa regra, isso que vocês estão esperando tanto desde quando vocês estudavam equações. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora voltando para resolver as equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula muito importante, vocês nunca irão esquecer, vocês vão ter que decorar isso para a vida toda de vocês. Então qualquer coisa vocês já podem pegar e em algum lugar fazer uma tatuagem no braço, alguma coisa com essa fórmula, para ver se vocês não esquecem. Agora veja só, para resolver uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, a equação pode ser de qualquer forma. De qualquer forma. Pode ser faltando o termo B, faltando o termo C, completas, de qualquer uma. O importante aqui é você saber extrair da minha equação os valores de A, de B e de C. A fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. Essa completa. Mas não vamos estar utilizando muito ela. Vamos utilizar ela por partes, que é essa daqui e essa. Primeiro resolvemos essa e depois resolvemos essa daqui. Esse triângulozinho aqui a gente chama de delta ou discriminante. Em algum momento, quando a gente estiver estudando um pouco mais sobre as equações de segundo grau, nós vamos ver que esse delta tem uma importância muito grande para determinar os valores das raízes e também o estudo de algumas funções, quando chegar na parte de função do segundo grau. Mas o importante, por enquanto, é o quê? Como a gente vai resolver uma equação de segundo grau utilizando isso daqui? É simples, ó. O mais difícil é pegar a equação do segundo grau e determinar quem é A, quem é B, quem é C. Nesse caso aqui, olha, quem é A? 1, não é? Não tem nada, é 1. Quem é B? Menos 7. E quem é C? 10. Pronto. Fizemos a parte mais difícil. A parte mais difícil é essa daí. Porque agora a outra parte é o quê? Substituir nas regras. A primeira regra é delta, que é quem? B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Então eu vou substituir pelos valores que nós encontramos lá em cima. Então delta é igual a, quem é B? Menos 7, sempre dentro de parênteses, menos 4 vezes quem é A? 1, quem é C? 10. Nesse momento da conta, sempre resolva essa potência e essa multiplicação todinha. Se vocês fizerem por parte, tem gente que erra, porque quando calcula a potência vai diminuir. Então, delta é igual a 49 menos 40, multiplicando isso aqui tudinho. Então, eu encontrei que delta é 9. Como eu já encontrei o valor de delta, agora eu vou fazer o quê? Vou substituir na minha outra equação, que é a minha outra equação é quem? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, vai ficar como ali. X é igual a menos, quem é B? Menos 7, mais ou menos raiz de delta, que é 9, que nós encontramos, sobre 2 vezes A, que A é 1, 2 vezes 1.
Então vamos encontrar que x é igual a 7 mais ou menos 3 sobre 2. Nós já sabemos o que é que significa esse mais ou menos, né? É uma conta com mais, outra conta com menos. Então a gente faz o seguinte, a gente chama isso de, vamos encontrar duas soluções, e no livro aparece assim: x uma linha, x duas linhas. Então 7 mais 3 sobre 2, dá para enxergar aí? Dá. E a outra, 7 menos 3 sobre 2. 7 mais 3, 10. Dividido por 2, 5. 7 menos 3, 4. Dividido por 2, 2. Então a minha solução é 5 e 2. Vocês podem pegar e dizer, a conta é muito grande, essa conta é difícil, mas a gente vai ver que não é complicado fazer quando você pega o ritmo. Todas as questões é da mesma forma. A dificuldade é descobrir o quê? Quem é A, quem é B e quem é C. Só isso tem dificuldade. Nessa outra questão, ó, quem é A? De novo, ó. A é 1, B é 6 e C é 5. Vou fazer o quê? Substituir na minha equação. Na minha equação, quer dizer, na minha equação não. Substituir na minha primeira regrinha, que é delta. Lembre-se, delta é igual a B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. É só substituir. Delta é igual, quem é B? 6 elevado a 2, menos 4, vezes 1, que A é 1, vezes C, que é 5. Então, delta vai ser igual a 36 menos 20. Multipliquei isso tudo, ó. Delta é igual a 16. Pronto, resolvi essa parte. Agora falta resolver a minha outra parte da fórmula de Bhaskara, que me diz o quê? Que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos, quem é b nesse caso? 6, mais ou menos, raiz de delta, quem é delta? 16, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a quem? Menos 6, mais ou menos. Qual é a raiz de 16? 4. Sobre 2 vezes 1, 2. Agora a gente vai fazer o mesmo processo da outra. X linhas e x duas linhas. Isso é só notação, viu? Você pode colocar só x de x, não tem problema nenhum. Então aqui vai ficar menos 6 mais 4 sobre 2. E aqui menos 6 menos 4 sobre 2. Menos 6 mais 4, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Menos 6 com menos 4, menos 10. Dividido por 2, menos 5. A solução é menos 5 e menos 1. Então, pessoal, é assim que a gente resolve a equação segundo grau. Eu sei que foi muito rápido essa aula, resolvendo tudo, resolvendo as incompletas pela forma completa do quadrados. Então, veja só, organize tudinho no caderno de vocês, para vocês não confundirem com besteira, com coisas simples. Resolva as equações que tiver no livro. E o que acontece? Outra pergunta para vocês, para a próxima aula. Quando o delta der negativo, o que acontece? Outra pergunta. Toda equação do segundo grau tem raiz? Outra pergunta. Toda equação do segundo grau possui duas raízes? Então veja só, pessoal. Eu quero que vocês façam todas essas perguntas na próxima aula do Google Meet. E a atividade para vocês resolverem é toda a atividade da unidade de equações do segundo grau. Então, pessoal, agradeço a vocês, sair da frente para vocês copiarem.
Agradeço a vocês por assistirem mais esse vídeo. Eu sei que foi muito rápido, não dá para explicar tudo por aqui, mas vamos terminar nossa explicação na nossa sala virtual. Então, pessoal, até o próximo vídeo, até a próxima semana e vamos fazer atividades que eu vou cobrar tudinho de vocês. Valeu, pessoal!